moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, professor Nozei, para mais um aulão do YouTube Edu. Aulão pro Enem, pessoas. Sim, vamos conversar um pouquinho sobre o que pode aparecer no Enem desse ano, assim como já conversamos em outros anos. E agora, nossa aula vai ser suave, tranquila. Coisas bem importantes para que você possa gravar na sua cabecinha e entender tudo que vai acontecer nessa aula. Então, revisão zona, aulão YouTube Edu, bora lá. Para começar, quero falar com vocês sobre o quê? Sobre texto. Muita gente fala para mim, professor, na prova do Enem só cai texto. Cai bastante texto mesmo. E eu preciso entender um pouquinho, então, o que é isso? O que é texto? Como interpretá-lo? Como não interpretá-lo? Como compreender um texto? Para que serve tanto texto na nossa vida? Bom, primeira coisa, o que é texto? Texto, gente, é toda e qualquer estrutura, sentença que transmita a comunicação. Isso é texto. Aí você vai pensar para mim assim, bom, professor, então tá, se tudo isso é texto, então quer dizer que qualquer coisa que transmita a comunicação é texto. Isso. Então eu posso escrever uma carta, é um texto. Isso. Eu posso fazer assim, isso é um texto? Ué, se constitui comunicação, isso é texto. Então beleza, então eu fiz assim, constitui comunicação, texto. Show de bola. Se eu fizer assim, também pode ser um texto. Opa, então eu tô mostrando pra você que tudo que está à nossa volta, desde que constitua comunicação conosco, é texto. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que tem vários tipos de texto. Tem vários tipos de texto e tem várias linguagens desse texto. Então, por exemplo, quando eu tenho uma palavra, quando eu tenho uma carta, quando eu tenho uma mensagem no WhatsApp, o que quer que seja, isso é texto verbal. Sim, texto verbal é aquele que usa palavras. Todo e qualquer texto que usar palavras é chamado de texto verbal, uso da linguagem verbal. E eu posso ter o outro texto, que seria esse texto que eu fiz assim, ó. Isso aqui não é uma palavra, mas constitui comunicação. Quando constitui comunicação, esse sinal também é um texto. E eu vou chamar de texto não verbal. Por quê? Porque não está usando palavras. E eu posso ter ainda a mistura dos dois, que seria o quê? O texto misto, ou a linguagem mista, que vai trabalhar tanto com a imagem e a palavra. E você vai encontrar essas três linguagens, esses três tipos de texto na sua prova do Enem. Então, por exemplo, se você pegar uma charge, a charge sozinha, sem nenhuma palavra escrita nela, texto não verbal. Agora, se eu tenho a charge com a fala de um personagem dentro dessa charge, isso aí é texto misto, porque mistura a parte verbal com a não verbal. Tranquilo isso? Fácil? Então veja que interessante. Você entrando na prova do Enem, você vai ter todos esses textos aí. Tanto o texto verbal quanto o não verbal. E aí você vai ter que lembrar que o verbal vai ter que ter uma palavra. O não verbal são as imagens. Aí você pode pensar assim, professor, beleza, mas o texto não verbal, ele só relacionado à imagem? Então vamos lá, no cotidiano, no nosso dia a dia. Se você tá lá, sei lá, tá na sua escola, tá no seu colégio, e aí sempre entre uma aula e outra faz o quê? Faz um sei lá, qualquer coisa que indique que terminou aquela aula. O seu sinal. Algumas escolas usam música, outras qualquer barulho, indicando que finalizou uma aula e vai começar outra. Esse sinal, que é sonoro, também é um texto não verbal. Veja, eu tô falando no cotidiano. No Enem não vai ter isso, obviamente, mas você vai encontrar o texto não verbal nas tirinhas, nas charges, nos gráficos, até mesmo numa propaganda você pode encontrar o texto não verbal. Tranquilo? Agora, o mais comum mesmo é você encontrar o quê? Os textos mistos, que misturam os dois, e também os textos somente os verbais, certo? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês de textos não verbais. Placa de trânsito, que não tem escrita nenhuma, texto não verbal. Pegando agora a tirinha, que vai ter a parte dos personagens mais a escrita, texto misto. Se for uma tirinha só com imagem, texto não verbal. Se for uma crônica, aí é texto verbal, porque usa só palavras. E assim por diante. Então a gente tem várias possibilidades de trabalhar com o texto verbal e com o texto não verbal. Tranquilo isso? Fácil. Dando esse panorama geral para você, aí eu consigo agora entrar numa outra parte mega importante que você precisa saber para o seu domínio da prova de códigos e linguagens. Qual seria? Agora é a parte mais legal, que eu vou falar sobre tipo textual e gênero textual, que são estruturas importantíssimas que muita gente não sabe como funciona. E isso determina, ou melhor, facilita a sua compreensão de texto. Então olha só, quando eu falo de tipo textual, a tipologia textual tem a ver com as estruturas dos textos. Então vamos lá. Eu tenho cinco tipos textuais. Quais são? Narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. 5 tipos textuais. Esses 5 tipos textuais se diferenciam um do outro pela estrutura que eles apresentam o texto. Então, falei em tipo textual, estou falando de estrutura textual.
Tranquilo até aqui, né? Então, quando eu falo de narração, ela tem uma estrutura própria. Quando eu falo de descrição, tem uma estrutura própria. A argumentação também. Exposição também tem uma estrutura própria. E a injunção tem uma estrutura própria também. Vamos ver como funciona cada um deles? Com calma, com tranquilidade, as principais características para você poder entender o que é o tal do tipo textual. Beleza? Quando eu falo de narração, para que um texto tenha essa estrutura de narrativa, a narração obrigatoriamente tem que ter enredo ou trama, ou seja, uma história. Eu tenho que ter a ação, beleza? Ou seja, o que está acontecendo, espaço, o local onde acontece tudo isso. Eu tenho que ter o tempo de acontecimento, pode ser o tempo cronológico ou não. E aí, quando eu falo tempo cronológico ou não, tem que lembrar que existe o tempo psicológico, que é quando o personagem está lembrando do seu passado e vem fazendo todo um tempo do passado até chegar no presente. Existe essa possibilidade. E ainda tem narrador. Certo? Pode ser um narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa. Quando eu tenho esses 5 elementos, isso é uma narração. E estruturalmente, toda narração tem uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho, uma conclusão. Então, para que seja narração, tem que ter introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Ou seja, conclusão. Essa estrutura é a estrutura básica da narrativa. Os textos que tiverem essa estrutura se encaixam no tipo narrativo, narração. E aí você pode pensar assim, professor, você falou agora há pouco da tirinha. Eu posso pensar que a tirinha também além de ter uma linguagem mista, pode ser um tipo narrativo? Claro! Se você tem uma tirinha lá com 3, 4 quadros que seja, e ele traz personagem, ação, traz enredo, tempo, traz espaço, ele traz tudo isso em 4 quadros, ele traz uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho, pronto. Eu tenho aí um tipo textual narrativo usando da linguagem mista. Meu Deus! E aí você pode pensar assim, professor, então é por isso que eu preciso saber dessas coisas? Sim. Porque quando você chegar na sua prova do Enem, você precisa ler as questões, identificar o tipo textual do texto que está na sua questão, que vai facilitar a sua resolução. Bom, se você pegar uma tirinha, já sabe que tem uma função narrativa. Então, um texto que é narrativo, ele traz as ideias da narrativa. Isso é importante na construção da compreensão desse texto e para poder resolver as questões, obviamente, de interpretação de texto. Show de bola isso? Tranquilo? Narrativo. Beleza. Tipo textual narrativo. Eu tenho também a descrição. E a descrição, ela vai diferenciar um pouquinho da narrativa. Por quê? Primeiro, ela tem ausência de ação em relação às anterioridades e posterioridades entre as frases. Tem ausência. O predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Por quê? Se eu vou descrever alguma coisa, a minha ideia é tentar deixar o mais detalhado possível na escrita. Então, quando eu tento deixar o mais detalhado possível na escrita, eu estou descrevendo. Por exemplo, eu quero que você tenha uma noção, sei lá, da minha casa. Eu começo a contar, minha casa tem uma porta marrom, que entra numa sala com as paredes cinza. Eu estou descrevendo esse ambiente. E estou usando muito do quê? Dos substantivos e dos adjetivos. Essa é a função da descrição. Utilização de enumeração e comparação. Isso é próprio da descrição. Verbos no presente ou no pretérito, certo? E lembrando que a descrição pode aparecer junto com outros tipos textuais. Por exemplo, um romance, beleza? Um romance longo. Todo romance longo vai descrever os personagens, vai descrever os ambientes, para depois entrar na história. Então quer dizer que eu vou ter descrição com narração. Isso. E é comum isso acontecer. A descrição normalmente vem junto com outro tipo textual, não vem sozinha. Mas é importante você perceber como funciona a descrição, as características da descrição. Outro exemplo, emprego de orações coordenadas. Emprego de orações coordenadas porque eu trago um fato, trago outro fato, trago outro fato e vou encadeando os fatos. Isso é parte da descrição. A descrição tem por finalidade transmitir através da escrita a construção de uma imagem ou de uma pessoa, de algo assim. Tranquilo? Fácil. Não dá para confundir descrição com narrativa. Tudo bem? Muito bom. Seguimos. Eu tenho a argumentação, e esse você conhece bem. O que acontece na argumentação? A argumentação, ela tem por finalidade trazer o quê? Uma opinião e uma base argumentativa que sustente essa opinião. Então vai ter uma tese, vai ter a opinião, vai ter a sustentação dessa opinião. Por exemplo, quando eu falo assim, infelizmente os estudantes não estão se dedicando.
Essa palavra, infelizmente, dá um tom de opinião, é a minha opinião, certo? Aí eu tenho que trazer o quê? Argumentos que sustentem essa opinião. Por que que eu tô dizendo que, infelizmente, os estudantes não têm se dedicado? Aqui no nosso caso não é verdade, porque aqui no YouTube Edu, todos se dedicam, todos estão estudando e vai dar tudo certo lá no final, certo? Então vejam, se eu trouxe a ideia de opinião que, infelizmente, não se dedica, eu tenho que trazer agora fatos que sustentem essa opinião. Por isso que a argumentação é exatamente isso, os fatos que vão sustentar essa opinião, beleza? Eu tenho a possibilidade de fazer uma refutação, trazer tomadas de posição, retomada da tese e conclusão. Então, de modo geral, qual que é a estrutura de um texto de argumentação? Vai ter uma introdução, com a apresentação da tese, um desenvolvimento em que tem a opinião e os argumentos, e a conclusão, que eu posso retomar a minha tese, até mesmo fazer uma proposta de intervenção para a minha tese, mas tudo isso aí eu deixo para você ver depois com calma na aula de redação. Então você já sabe que a redação do Enem é essa estrutura de argumentação. Tem também a exposição. O que acontece na exposição? Na exposição, eu vou expor alguma informação e eu não vou opinar nem argumentar. Então eu trago e apresento uma informação. Simples assim. Também vai ter uma estrutura semelhante de introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o que acontece? Eu não vou ter opinião e nem argumentação nesse caso. Então eu apresento informações sobre um objeto, sobre um fato. A linguagem é clara e concisa, objetiva, certo? Vai trazer definições, descrições, comparações. Até mesmo, por exemplo, quando apresenta algum dado científico, só apresentar o dado é uma exposição. É muito comum aparecer isso também em textos de modo geral. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você como que funciona isso no cotidiano. Por enquanto, só mostrando estrutura, certo? Além disso, eu tenho a injunção. E aí, quando eu falo de injunção, a injunção é um texto bem diferentão do que eu já mostrei até então para vocês aqui. A injunção é aquele texto que quer fazer você realizar algo, vai te dar uma ordem. Ou seja, você vai encontrar esses textos em lugares que te dão ordem. Que lugares que te dão ordem? Por exemplo, um manual de carro. Vai falar, ó, pegue a chave, coloque em tal local. Então vai te dando ordens. Isso é injunção. É um texto de instrução que vai te instruir a alguma coisa. Então vai regular as suas ações, instruir você a fazer algum procedimento, ou até mesmo induzir você a fazer alguma coisa pré-determinada. Essa é a função da injunção. Ou ainda, uma linguagem objetiva e simples, vai trazer para você, e sempre você vai encontrar os verbos aí no imperativo. Verbo no imperativo, aquele verbo que dá uma ordem, pronto, isso aí é injunção. E veja, eu mostrei para vocês aqui estruturas. Mas é óbvio que essas estruturas, se não aplicadas no cotidiano, não tem muito sentido. E aí é que entra o nosso grande momento. Que é o quê? Gêneros textuais. Então veja, eu vim falando agora de tipo textual. São esses 5. Para cada tipo textual, eu tenho vários gêneros textuais. E isso é importante você perceber. O que é o gênero textual? O gênero textual nada mais é do que você pegar esse tipo textual e aplicar no cotidiano. É o uso social do tipo textual. E aí você vai ter N gêneros textuais. Então vamos lá. Quando eu tenho uma conversa de WhatsApp, a conversa de WhatsApp nada mais é do que um gênero textual, que ele é normalmente dissertativo, argumentativo ou expositivo. Você pode estar fazendo um bate-papo ali, argumentando com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos sobre alguma coisa. Pode ser uma narrativa contando uma história? Pode ser uma narrativa também, contando uma história. Então é um gênero textual, é a aplicação desse tipo textual na sociedade, no seu cotidiano. Sacaram essa ideia? Olha que interessante. Então quando eu pego aí os gêneros textuais, é o uso social dos tipos no dia a dia. Certo? Eu vou mostrar para vocês alguns aí que acontecem e que são comuns. Depois eu vou focar em alguns principais que aparecem no Enem e o que você tem que perceber em cada um deles para poder resolver as questões em que eles aparecerem. Beleza? Fácil? Até aqui estamos tranquilo, feito grilo, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, suave nessa nave, beleza na represa, de bem com o Enem? Muito bem. Vamos lá então? Vamos lá. Gêneros textuais. Gêneros textuais narrativos. Quais são os mais comuns de você encontrar por aí? Um conto é um gênero textual narrativo. A fábula é um gênero textual narrativo. A lenda também, a narrativa de aventura, ou ainda a novela, o romance, narrativa de ficção científica. São todos gêneros textuais com base narrativa, certo? São gêneros, uso no cotidiano da narrativa. Eu falei para você, a tirinha pode ser também narrativo, e aí vai misturar as duas linguagens. Tranquilo? A charge pode ser narrativo? Se eu tiver a possibilidade de ter um clímax, um desfecho, sim. Se não, não. Então, lembra disso. Aquela estrutura básica da narrativa acontece em todos esses textos que eu acabei de mostrar. Por isso que esses são gêneros textuais da narrativa.
Maravilha? Eu tenho também a possibilidade de ter gênero descritivo, gênero textual descritivo. Como que funciona? Relato de experiências de vida, o relato de uma viagem, o testemunho, quando você vai ser testemunho de algum réu, você vai contar o que você viu, vai descrever. O retrato falado. O retrato falado é descritivo totalmente. É um gênero textual que vem com base descritiva. Você tem ainda o currículo, a notícia, reportagem, o ensaio biográfico, tudo isso são gêneros descritivos, com base descritiva. Então tem a estrutura descritiva, mas é o uso dos textos no cotidiano. O que mais nós temos? Temos também os gêneros argumentativos. Aí o primeiro deles, vou falar para você, que é esse que você vai fazer na prova aí. Redação Enem. Redação Enem é um gênero argumentativo, porque é específico para essa prova. Tem uma estrutura própria, tem algumas coisas próprias só dessa prova aí. Então é um gênero com base argumentativa. Outro, tem o texto de opinião, tem a carta do leitor, tem debate regrado, redação de vestibular, artigo de opinião, já falei para vocês também aqui, e o editorial. São os mais comuns que você encontra no cotidiano, mas existe N, viu, gente? O que eu tô dizendo aqui não são somente esses, são alguns dos que tem, né, desses gêneros textuais com base argumentativa. Tranquilo isso, gente? Tá fácil? Tá tranquilo? Aí, continuando, eu tenho o gênero expositivo. O gênero expositivo vai ter a função de expor alguma coisa. Então, por exemplo, o seminário. Seminário você estuda algo e apresenta para a turma, para um local, para a universidade. Então, o seminário é um tipo de gênero expositivo. A conferência, a entrevista com especialistas, o resumo. O resumo é muito comum aparecer também em vestibulares por aí. Também é um gênero expositivo. O relatório científico, o verbete de dicionário. Então, vejam quantos gêneros expositivos nós temos. Lembrando que eu estou falando de gênero, que é a aplicação desse tipo textual no cotidiano. Tranquilo? E aí eu tenho também os gêneros injuntivos. Qualquer manual de instrução de montagem de alguma coisa, a receita de bolo, o regulamento, regras de um jogo, bula de remédio, tudo isso são gêneros injuntivos. A aplicação desse tipo textual no cotidiano. Beleza? Tranquilo? Fácil até aqui? Sossegadinho? Muito bem. Professor, até aqui tá essa parte teórica, entendi. Como é que você vai encontrar isso dentro da prova do Enem? Eu vou colocar para vocês agora os principais gêneros que aparecem no Enem e como você identificá-los e como é que você vai conseguir resolver as questões em que eles aparecerem. Por quê? Se eu consigo identificar o gênero textual que está lá na minha questão, eu consigo automaticamente também ter mais facilidade de resolução das minhas questões. Maravilha? Então vamos lá. Respira fundo, se ajeita na cadeira e tem mais coisas para frente aí. Vai. Ó, propaganda. Propaganda é clássico no Enem, vai aparecer, eu tenho certeza absoluta. Ah, professor, mas a prova do Enem vai mudar. Pode até mudar, mas não vai deixar de aparecer uma propaganda para você interpretar. Vai ter propaganda. E aí, quando eu falo em propaganda, você vai ter que lembrar que vai estar relacionado à divulgação de ideias. Isso é propaganda, certo? Além disso, a publicidade tem como finalidade vender uma coisa. A propaganda em si tem a ideia de divulgar. Então, publicidade é uma coisa, propaganda é outra. Propaganda divulga. Beleza. Você vai pegar a propaganda, a peça publicitária de propaganda pode ter o texto somente verbal, ou pode ter a mistura dos dois, o não verbal e o verbal. E aí você vai ter um texto misto na propaganda. Quando você bater o olho nisso, tá percebendo que tem uma função de divulgação de ideias e, além disso, tentando te convencer a algo, porque a propaganda tem essa finalidade de te convencer de fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa ou não, isso é propaganda. Você observa isso e já lembra, opa, a propaganda quer me convencer a fazer alguma coisa, ela vai trazer as suas ideias de modo talvez até meio que injuntivo, meio descritivo, mas o foco central da propaganda é meio que a descrição. Então, se a descrição, o foco central da propaganda, eu já vou lembrar, opa, ela quer me trazer ideias e quer que eu compre essas ideias. Beleza? Opa, então eu tenho uma função aí de persuasão, de convencimento. E é a partir dessa ideia que você vai olhar para as tuas alternativas. Porque nas alternativas, os verbos que iniciam as alternativas vão dar essa sensação de convencimento. Muito bem. E aí tem a tira. A tira, eu já falei para vocês, então, que vai ter essa base narrativa, em que você vai ter a mistura, provavelmente, da linguagem não verbal e da linguagem verbal ao mesmo tempo, e vai ter essa estrutura toda narrativa. Tranquilo, seguimos. A charge é muito parecida com a tira. A tira vai ter mais de um quadro, a charge pode ter mais de um quadro também, mas qual que é a diferença entre tira e charge, gente? Não dá para esquecer isso. A tira tem um tipo de crítica que é diferente da charge. A charge tem uma crítica efêmera. O que é efêmera? Acontece agora, nesse momento. A tira, ela vai trazer uma crítica que é duradoura. Então ela faz lá, por exemplo, a tira da Mafalda. Foi feita em 1980, mas a crítica dura até hoje. Enquanto a charge vai ser feita agora e agora mesmo já acabou essa crítica. Então a diferença entre tira e charge, a tira é uma crítica perene, a charge é uma crítica efêmera, acaba rápido.
Tranquilo? Show de bola. E também vai ter uma base narrativa. E a reportagem é outro texto que você vai encontrar também, que vai ter aí a função de ser formadora de opinião. Isso que a reportagem vai fazer, formar opinião. E aí tem por base um tipo expositivo. Essa é a ideia da reportagem. Então, expositivo é expor ideias, expor as coisas, formar opinião a partir da exposição de ideias. Tranquilo até aqui, gente? Muito bem. E aí, fechando agora, arrematando a nossa aula, eu quero falar de uma coisa bem importante para vocês, que é a parte de período composto. Que muita gente fala assim, professor, mas período composto vai cair uma questão só disso no Enem? Veja, período composto é importante para a compreensão de texto sempre, porque quando eu falo de período composto, eu estou trabalhando com duas orações, em que estão ligadas uma à outra, muitas vezes por uma conjunção. E é essa conjunção que vai dar a direção argumentativa da minha estrutura de oração, da minha estrutura do período. Então, tem que lembrar aí que o período composto é dividido em dois. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Quando eu falo de coordenação, as orações são independentes de sentido. Quando eu falo de subordinação, as orações são dependentes uma da outra em relação ao sentido. Beleza. Na subordinação eu tenho 3 tipos, ou melhor, subtipos. A oração subordinada substantiva, subordinada adjetiva e a adverbial. Hoje eu vou focar em uma apenas para vocês, das subordinadas, e nas coordenadas, que são as mais importantes aqui nesse caso. Pois bem, quando eu falo de oração subordinada, a substantiva vai ter uma função lá de substantivo, mas não é dessa que eu vou conversar com você. A que eu vou conversar com você é das adjetivas. As adjetivas têm por função, então, trazer aí características, mas mais do que isso, ela funciona como um adjunto adnominal da oração principal. Beleza. Mas melhor ainda para você entender, nas orações subordinadas adjetivas, eu tenho 2 subtipos. E esses subtipos mudam o sentido da oração apenas pelo uso da pontuação ou não. E é por isso que elas são importantes. Quando eu mudo a pontuação das adjetivas, eu mudo as intenções das adjetivas. As adjetivas são divididas em 2, a explicativa e a restritiva. A adjetiva restritiva é aquela que não utiliza vírgula e se refere a uma parte. A explicativa utiliza vírgula e se refere ao todo. Como assim? Bom, primeiro, lembra aí que as adjetivas são ligadas por pronome relativo, que, quem, o qual, a qual, cujo, beleza? E aí eu tendo esse pronome relativo retomando um termo anterior, aquela que eu coloco vírgula refere-se ao todo. Então olha o exemplo. Os estudantes do YouTube que são dedicados passarão no Enem. Veja que são dedicados está entre vírgulas. Então eu quero dizer, qual que é a informação que eu quero dizer? Eu quero dizer que todo estudante do YouTube é dedicado e todos passarão no Enem, porque está entre vírgulas. Agora, se eu tiro as vírgulas, aí vira uma restritiva. E olha outro exemplo. Os estudantes que se prepararam pelo YouTube Edu foram aprovados. E está sem vírgula nesse caso. Então quer dizer que não é todo estudante, somente os estudantes que se prepararam pelo YouTube Edu é que foram aprovados. Então eu tirei a vírgula e aí eu restringi essa ideia. Beleza? Então sem vírgula, restritiva, refere-se a uma parte. Com vírgula, explicativa, refere-se ao todo. Show de bola? Importantíssimo isso aqui. E para finalizar, as coordenadas. As coordenadas você vai ter que lembrar que elas são independentes de sentido uma com a outra. E quando tem aí uma conjunção no meio, que elas vão se chamar coordenadas sindéticas, a própria conjunção determina o sentido que elas têm uma para outra. Por exemplo, oração coordenada sindética aditiva. Obviamente, ela vai fazer o que? Soma de informações. Então, olha lá. Se eu falar assim, não só reclamava da escola, mas também atazanava os colegas. O mas também está somando as informações. Por isso é uma coordenada aditiva. Tem a coordenada adversativa, que traz ideia de oposição. Por exemplo, sempre foi muito estudioso. No entanto, não se adaptava à nova escola. O no entanto, mas, porém, contudo, todavia, traz ideia de oposição. Importantíssimo para nós isso aqui também. A alternativa traz ideia de um ou outro. Então, estude ou não sairá nesse sábado. Talvez você já estudou isso na sua vida algumas vezes. E aí tem a conclusiva também, que aí utiliza o logo, portanto, por isso, ou até mesmo o pois após o verbo da segunda oração, do tipo, estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Logo conseguiu a aprovação. Então tem uma ideia de conclusão. E a explicativa coordenada, que é o uso do porquê, mas na verdade eu vou usar o pois equivalente aqui. Tipo, conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. E veja que aqui o pois está antes do verbo da segunda oração. Talvez você pense assim, professor, eu entendi, eu já vi isso em alguns lugares, maravilha, mas eu queria gravar os nomes de tudo isso. Pois bem, eu não vou te deixar sozinho nessa. Para você gravar isso, vou soltar um funk para você. Bora lá. As coordenadas tenho que estudar, e se eu não aprender, eu vou me ferrar. Aditiva traz a soma, adversativa, oposição. A alternativa vem me dar uma opção. A conclusiva justifica a primeira oração. A explicativa me dá explicação. O pois após o verbo se torna conclusivo, pois antes do verbo ele é explicativo. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Pa parar pa parar pa parar.
Fé em Deus e boa prova do Enem. Tamo junto. Fui!